Olá, meus queridos e queridas, amados e amadas do Senhor. Vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus, amém? Vamos orar? Pai querido, nós estamos na Tua presença neste momento e suplicamos a Ti a Tua bênção para tudo aquilo que vamos compartilhar e falar. Teu Espírito Santo possa nos conduzir em triunfo, Pai, através desse estudo. Nós pedimos a Ti que o Senhor nos dê entendimento e a capacidade de aplicar na nossa vida os Teus ensinamentos. Nós oramos e clamamos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra que o título é 3 parábolas, 3 verdades. 3 palavras, 3 verdades. Então eu quero dar uma introdução aqui dizendo que Jesus transmitia sua mensagem através do seu estilo de vida, pessoal, a sua vida, e quando ensinava, usava parábolas como exemplos de comparação. A religião predominante na época era o judaísmo, como nós já temos falado sobre isso há muito tempo. E o judaísmo, através dos seus líderes, dos seus rabinos, dos seus mestres, apresentavam Deus ao mundo, a todas as pessoas, através de leis, de rituais, de cultos, sacrifícios, ordenanças, passando para o mundo um Deus apenas como Criador e juiz. Essa era a mensagem e é a mensagem que o judaísmo sempre passa. Deus, criador de todas as coisas e juiz, porque ele deu leis que precisam ser observadas e ele é o juiz. Essa é a visão e a forma como o judaísmo passa para o mundo a pessoa de Deus ou a imagem de Deus. Jesus, através da sua vida e das suas parábolas, transmitiu ao mundo um Deus criador e juiz, mas, acima disso tudo, amor e Pai. Um Deus que é criador e juiz, mas que é amor e Pai. Misericordioso, perdoador, salvador, libertador, resgatador e muito mais. Por isso, o Evangelho de Jesus significa boas novas, ou boas novas de salvação. Jesus então ensinava usando parábolas, exemplos através de ilustrações práticas, claras, inteligíveis, fáceis de serem assimiladas e compreendidas. O nosso tema hoje, conforme eu falei, é 3 parábolas, 3 verdades. Vamos mencionar 3 parábolas de Jesus, que nessas 3 parábolas nós vamos aprender algumas coisas muito importantes para a nossa vida, não é? São 3 tipos de pessoas, são 3 tipos de comportamentos. São 3 palavras, 3 verdades que vão mostrar 3 tipos de pessoas, 3 tipos de comportamento das pessoas. As 3 parábolas estão no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, de 3 a 32, sendo dividida da seguinte forma. A primeira parábola em Lucas, capítulo 15, de 3 a 7, a parábola da ovelha perdida. No capítulo 15, de 8 a 10, a parábola da dracma perdida. E no mesmo capítulo 15, mas de 11 a 32, a parábola do filho pródigo. E nós vamos ver nessas 3 parábolas 3 tipos de pessoas, 3 tipos de comportamentos. Cada palavra, atitude, gesto e parábola de Jesus nos ensina algo para aplicarmos em nossa vida, no dia a dia, até a eternidade. O Evangelho de Jesus são princípios para uma vida bem-sucedida em tudo e também uma vida feliz, apesar de qualquer dificuldade ou surpresas que o mundo nos faz passar. O Evangelho de Jesus nos faz ver e entender quem realmente somos, como somos de fato e o que exatamente queremos para a nossa vida, através das nossas preferências e decisões. Mas precisamos saber e entender com clareza que o Evangelho de Jesus
não deve ser lido, estudado, aprendido, passado, discipulado, transmitido segundo ninguém, nem segundo nada, conforme ninguém, nem conforme nada. O Evangelho de Jesus é segundo ele mesmo, é segundo Jesus. O Evangelho de Jesus não é segundo ou conforme a interpretação ou até mesmo a adaptação e agregação de nenhum homem, nem mestre, religião, denominação, seita, filosofia ou pensamentos, nem também através de nada, nem de ninguém. O Evangelho de Jesus, ele é puro, sem nenhum acréscimo de absolutamente nada. E não é de interpretação pessoal, mas é do próprio Deus para nós. Vamos ver isso na segunda epístola de Pedro, no capítulo de número 1, do versículo de número 16 a 21, nós vamos ler. Segunda epístola de Pedro, ou segunda carta de Pedro, no capítulo 1, de 16 a 21, está escrito assim, preste atenção nisso. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem me realizo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no monte. Temos, assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em entendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em nosso coração, ou em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que, preste atenção nisso aqui, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, ou seja, interpretação. Nenhuma profecia da palavra, não é? Da Escritura provém de particular elucidação ou interpretação. Por isso que não existe evangelho segundo isso, segundo aquilo, segundo nada, não é? Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos, separados por Deus, falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo de Deus. Então, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, a palavra, as Escrituras, elas não são de particular interpretação. Ah, porque eu interpreto assim, porque o fulano interpreta assim, porque o mestre tal, porque o rabino. Não, não é de particular elucidação ou interpretação. Nenhuma profecia, palavra anunciada, pregada, transmitida, ensinada da Escritura provém de particular elucidação, interpretação, nem nunca, jamais apenas pela vontade e intenção humana, mas foi transmitida, passada por homens de Deus, inspirados pelo Espírito Santo de Deus, que receberam do Emanuel, o Verbo encarnado, a palavra que se fez carne, Jesus, o Verbo vivo. O próprio Jesus, que é a palavra viva, não é? Ele passou o Evangelho para nós. Então não é segundo ninguém o Evangelho, é segundo Jesus mesmo, ele mesmo. Tanto que Isaías 7,14 fala, porque o Senhor mesmo vos dará um sinal, uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será o Emanuel, o Deus
conosco, o Deus humanado. E lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, fala: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então Jesus é o Verbo vivo, é a palavra. Então não existe Evangelho de Jesus segundo ninguém, é segundo ele mesmo e somente ele e mais nada. E mais ninguém. Lá em Apocalipse, capítulo 22, no livro da revelação do tempo do fim, o último capítulo, encerrando o livro de Apocalipse, ele fala no capítulo 22, versículo 18 a 20, ele diz: eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos, as pragas escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Então, meus irmãos, ninguém pode acrescentar, nem tirar e nem ter uma interpretação pessoal, mas tem que ser diretamente do próprio Jesus, que é o Verbo encarnado, que é a palavra viva, e do Espírito Santo, que nos ilumina em toda a verdade, para toda a verdade, através da verdade. Ninguém se atreva a acrescentar ou tirar absolutamente nada na palavra de Deus. E hoje nós vamos falar então sobre 3 parábolas, 3 verdades. Começando no Evangelho de Lucas, nós vamos estar no capítulo 15 do Evangelho de Lucas, não é? E vamos começar no capítulo 15, versículo 3 a 7, que fala sobre a parábola da ovelha perdida. Vamos ver aqui, Lucas, capítulo de número 15. Um momentinho. Lucas, capítulo 15, do versículo de número 3 a 7, que fala sobre a parábola da ovelha perdida. Não é? Eu disse que as parábolas, elas vão mostrar, essas 3 parábolas especificamente que eu estarei falando hoje, vão mostrar 3 tipos de pessoas e de comportamentos de pessoas. Vamos ver as parábolas. A primeira parábola, a parábola da ovelha perdida, no capítulo 15 do Evangelho de Lucas, do versículo 13 ao 7, que diz assim: então lhes propôs Jesus esta parábola. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-a sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então, vocês estão vendo que ele está comparando a ovelha com aquela pessoa que estava perdida, com o pecador que estava perdido e se arrependeu e volta para a casa do Pai, volta para a presença do Pai. Então, a ovelha é um animal, preste atenção nisso aqui, ovelha é um animal manso, obediente, calmo. A ovelha segue a orientação do seu pastor e de mais ninguém. Ela pode se perder, estar perdida, mas quando o seu pastor a busca, ela não reluta, ela volta com ele. Vocês estão entendendo? Então, por quê? Porque a ovelha é um animal manso, obediente e calmo. No Evangelho de João, no capítulo de número 10, Evangelho de João, capítulo de número 10, quando Jesus fala que ele é o bom pastor, olha aqui no capítulo 10,
Nós vamos ver do versículo 1 a 7. Capítulo 10, de 1 a 7. Em verdade, Jesus está falando, em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque eles reconhecem a voz, mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz do estranho, ou seja, não seguem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que eles falavam. Jesus, pois, lhes afirmou de novo, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Eu disse que a ovelha é um animal manso, tranquilo, obediente e que conhece e obedece a voz do seu pastor. Essa é a ovelha. A ovelha é assim, não é? E quando essa ovelha, por algum motivo, por alguma situação, essa ovelha se perde, né? E Jesus a coloca, o pastor a coloca nos seus ombros e a leva. Todo discípulo, seguidor de Jesus, é comparado com a ovelha. Nessa parábola, a ovelha perdida, não é? Jesus nos ensina que todo aquele que é discípulo, mas que por algum motivo ou situação se perde, mas é discípulo, é ovelha. Ele, Jesus, a busca, a procura e quando a encontra, não é? Porque ele encontrou ovelha. Quando está perdida, ela quer voltar para o meio do seu rebanho, do seu aprisco e para o seu pastor, para o meio daquelas que são ovelhas com ela. Então, a ovelha verdadeira, quando seu pastor a busca, ela mansamente volta com ele, porque ela quer estar no aprisco, juntamente com as outras ovelhas, sendo guiadas pelo seu pastor. Então ela fica satisfeita, porque quando ela está perdida, ela fica rodeando, porque a ovelha, quando se perde, ela sabe que ela está perdida, mas ela não sabe o caminho de volta, ela não sabe voltar, ela sabe e entende que está perdida, mas ela não sabe achar o caminho de volta. Mas quando o pastor a encontra, ela fica feliz e volta nos seus ombros, porque ela quer estar no meio do aprisco com as outras ovelhas. Assim acontece com a pessoa que é verdadeiramente ovelha. Ela volta, ela não resiste, não é? Ela não dá rabanada, ela não dá chifrada, ela não arruma estardalhaço nem confusão, porque quem faz isso não é ovelha, é bode, é cabrito. Vocês estão entendendo? O bode, o cabrito, quando você tenta pegar, ele dá rabanada, ele dá chifre, ele empurra e ele começa a relutar. Mas a ovelha não. A ovelha é mansa, a ovelha fica feliz e a ovelha fica quietinha. E o seu pastor pode buscá-la tranquilamente, colocá-la nos ombros e levá-la de novamente para o aprisco. Podemos ver nitidamente a reação das pessoas quando tentamos nos aproximar delas para trazê-las de volta para o aprisco, para o rebanho. Quando ela é mansa, quando é ovelha, ela volta feliz, ela fica alegre, porque ela quer voltar para o aprisco e ela conhece e obedece à voz do seu pastor. Então,
nós vemos esse tipo de atitude na vida das pessoas. Quando alguém fala comigo, pastor, fulano está perdido, vai lá buscar, é uma ovelha, e eu vou buscar e começa a dar rabanada, e começa a relutar, e a questionar, e a argumentar, não é ovelha. Ainda não é ovelha. Ainda não é ovelha. E ela não volta, não é? Então não adianta, mas a ovelha, ela é mansa e obediente, e ela volta. A segunda parábola que eu quero falar com vocês, no Evangelho de Lucas, é a parábola da dracma perdida. A dracma perdida. Vamos ver aqui no capítulo 15 do Evangelho de Lucas, do versículo de número 8 ao versículo de número 10. Fala assim: ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder alguma ou uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Vocês estão vendo que Jesus comparou as ovelhas com o pecador que estava perdido e que foi buscado, e agora ele está comparando a dracma com aquele que estava perdido e foi encontrado. Eu falei que a ovelha é um animal manso. Agora, a dracma é uma moeda de prata ou de bronze. É um dinheiro. Então, dracma é uma moeda. A dracma tem valor. E não é bom quando nós perdemos o dinheiro. Não é bom quando nós perdemos uma dracma, porque ela tem valor. Mas a dracma, mesmo tendo valor, não tem vida. Não tem alma, não tem sentimento, não raciocina, não sabe nada dela mesma, não sabe de nada e nem nada dela mesma. E quando alguém a perde, ela nem sabe que está perdida. Eu quero que nós entendamos isso aqui. A dracma tem valor, mas ela não sabe que ela tem valor. Se alguém a perder, ela nem sabe que está perdida. Se alguém não a procurar e não buscá-la e não encontrá-la, ela ficará perdida para sempre. Porque ela não sabe nada. Ela não tem entendimento de nada. Assim também são milhares de pessoas no mundo. Elas são valorosas, elas têm valor. E só que elas não sabem nada disso. Você fala com uma pessoa e muitas vezes ela diz: não, eu não valho nada, eu não valho nada. Ela tem valor, mas não sabe que tem valor. Elas são valorosas, mas não sabem que são valorosas. Estão no mundo, mas nem sabem que estão perdidas. Não têm nenhum entendimento disso. Até acham que estão vivas, vivendo, mas não estão. A dracma, que é uma moeda, não sabe porque não tem vida. Mas existem pessoas que estão andando, perambulando pela vida, mas não sabem do seu valor. E nem sabem que estão perdidas, nem têm entendimento disso. Somente serão achadas se alguém as procurar ou encontrar. Às vezes estamos andando e de repente achamos um dinheiro, achamos uma moeda. Não estávamos procurando, mas achamos. E interessante que Isaías, no capítulo 65, Isaías é o profeta messiânico, quando ele fala sobre Jesus, ele fala no capítulo 65, versículo 1, eu fui chamado por aqueles que não me procuravam, e fui achado por aqueles que não buscavam por mim. Existem muitas pessoas que estão perdidas na vida e que elas não buscavam ninguém.
Mas elas foram encontradas, elas foram achadas. Elas nem pensavam nisso. Elas não buscavam nada, não buscavam Deus, mas elas foram encontradas. E Jesus fala, eu fui achado por aqueles que não me buscavam e fui encontrado por aqueles que não chamavam por mim. Então milhares de pessoas estão no mundo perdidas, sem saber que têm valor, mas que estão perdidas. E elas somente serão valorizadas se elas forem encontradas por alguém. E elas somente terão vida se receberem Jesus. Porque Jesus, lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, fala que ele é o caminho, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quando essa pessoa perdida é encontrada e é apresentada para ela Jesus, ela foi encontrada. Foi dita para ela do seu valor. E quando ela entrega a sua vida para Jesus, então ela passa a ter vida, verdade. E ela encontra o caminho. Agora, elas somente entenderão se forem revestidas e forem tocadas pelo Espírito Santo de Deus, que lá em João 16, 8 fala que ele é o único que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então muitas pessoas estão na vida como uma dracma. Não sabem nada, não têm entendimento de nada, não sabem do seu valor, nem sabem que estão perdidas. Mas quando elas são encontradas por alguém que vai buscá-las porque quer buscar os perdidos, a encontra, fala com ela do seu valor e apresenta Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, e o Espírito Santo vem sobre ela, então tudo isso muda, a vida dessa pessoa muda, e ela deixa de ser um objeto ou alguém que está vegetando no mundo para ser alguém que tem um grande valor e que vive para a glória de Deus. Se isso não acontecer, essas pessoas ficarão como dracmas, perdidas para sempre. Será que nós estamos entendendo isso? Nós vamos ver agora a terceira parábola, a terceira comparação. Nós estamos vendo aqui 3 parábolas, 3 verdades que mostram 3 tipos de pessoas, 3 tipos de comportamentos e de acontecimentos na vida dessas pessoas. A terceira parábola desse capítulo 15 é a parábola do filho pródigo, que é do versículo 11 ao 32, mas nós vamos ler apenas do 11 ao 21. Do 11 ao 32, nós vamos ler do 11 ao 21, que diz, continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe, ou que me pertence, que é a minha parte. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Ele disse para o pai, dá-me a minha parte da herança, porque agora eu vou viver a minha vida. E ele foi viver a vida dele, sem nenhum tipo de responsabilidade, e tudo que ele ganhou de herança, ele perdeu, gastando dissolutamente, de qualquer forma, de muitas formas que não foram dignas, e ele ficou sem nada. Versículo 14, depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Veio a luta, e agora ele estava sem nada, inclusive sem a herança que era parte dele. Então ele foi e se agregou a um dos anciãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a cuidar de porcos. Ou seja, você vai trabalhar cuidando de porcos num chiqueiro. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, das lavagens que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Olha o que aconteceu com aquele moço. Ele não imaginava
que ele perderia tudo, que o seu dinheiro acabaria, a sua herança acabaria e que haveria uma grande confusão no mundo, que haveria fome e perdas de muitas coisas, e ele não teria nada para comer, não teria aonde recorrer e teve que buscar um trabalho, e o único trabalho que ele achou foi para cuidar de porcos. E ele não tinha comida, e ele tinha vontade de comer a comida dos porcos. Será que nós estamos entendendo? Não é? Mas ninguém lhe dava nada. Versículo 17. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus empregados ou trabalhadores. Depois que ele perdeu tudo, que estava numa situação difícil, a palavra de Deus, através dessa parábola que Jesus está contando, diz que ele caiu em si. Um ditado popular fala assim: a ficha caiu. A ficha caiu. A parábola do filho pródigo é o retrato, o reflexo, a réplica da pessoa que tem pleno entendimento e conhecimento sobre decisões que tomou ou que tomam e sobre o que está fazendo. E mesmo sabendo que está errado ou errada, faz, executa, porque é isso que quer, que deseja. Depois vai arcar com as consequências. Não existe castigo, existe consequências. Ah, Deus castigou. Não, é consequência de uma atitude errada. Não é? São consequências, não é castigo, são consequências. E quem apoia e acode uma pessoa rebelde vai colher também o fruto da rebeldia dessa pessoa. Lá em 1 Samuel, no capítulo 15, quando Deus fala com Samuel sobre Salomão, ou sobre Saul, quando Deus fala com Samuel sobre Saul, no capítulo 15, olha o que é que Deus fala com Samuel sobre Saul, e manda Samuel falar com Saul, porque Saul era o rei de Israel, mas ele obedecia em parte e desobedecia em outras coisas. E as consequências vêm. E olha o que é que eu quero ler para vocês aqui. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículos 22 e 23, que fala assim: porém Samuel disse, falando a Saul: tem porventura o Senhor prazer em holocaustos e sacrifícios mais do que em que obedeça a sua palavra? Será que Deus quer mais sacrifícios do que obediência? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a cortura de carneiros. Não adianta você fazer tanto sacrifício, fazer tantas coisas, se você é desobediente. E olha o que ele diz no versículo 23. Porque a rebelião, a rebeldia, é como o pecado de feitiçaria, macumbaria. Preste atenção. E a obstinação é como a idolatria e o culto de ídolos do lar. Quando você fica obstinado por alguma coisa, você está indo para a idolatria. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então, existem muitas pessoas que conhecem a palavra de Deus, mas que decidem fazer do jeito delas, como elas querem. E aí elas caem
na rebeldia, na rebelião, e desobedecem a palavra de Deus, desobedecem os princípios de Deus, o caminho de Deus, e começam a caminhar pelos caminhos do mundo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, como está em Efésios capítulo 2, versículos 2 e 3. Que Deus tenha misericórdia, não é? Esse moço foi e gastou tudo o que ele tinha. E a pessoa que é rebelde, ela vai colher o fruto da sua rebeldia. Vamos ver aqui, o obedecer é melhor do que sacrificar. E a rebelião é como o pecado da feitiçaria. Lá em Provérbios capítulo 28, versículo 13, fala assim, que aquele que encobre, esconde as suas transgressões, jamais prosperará. Mas aquele que confessa e deixa, esse alcançará a misericórdia do Senhor. O que confessa e deixa. O filho pródigo só voltou para a casa do pai depois que ele conscientizou-se, caiu em si, conscientizou-se do seu erro, do seu pecado, da sua falha, ou seja, caiu em si, a ficha caiu, teve entendimento do seu erro, reconheceu que pecou contra Deus e contra o seu pai. Retornou humilde, como a ovelha, não como um bode dando rabanada e nem exigindo nada, e nem argumentando e contra-argumentando. Retornou humilde para pedir perdão. Ele pediu perdão a Deus e pediu perdão ao Pai. Pediu perdão e porque ele pediu perdão, ele foi perdoado. Ele foi perdoado lá em 1 João, primeira epístola de João, capítulo de número 1, versículo de número 9, fala: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Assim é também com milhares de filhos de Deus que deixaram a casa do Pai, mas que somente conseguem voltar definitivamente para a casa do Pai, para a presença do Pai, para o aprisco das ovelhas, se caírem em si, reconhecerem seu pecado e voltarem humilde para pedir perdão e receber o perdão. Do contrário, continuarão no chiqueiro, tentando comer a comida dos porcos, comendo da lavagem dos porcos e com os porcos. Assim estão milhares de pessoas que um dia saíram da casa do Pai. Que Deus tenha misericórdia delas e elas possam cair em si e voltar para a casa do Pai. Na segunda epístola de Pedro, no capítulo 2, olha o que está escrito. Quando essas pessoas abandonam a casa do Pai. Segunda epístola de Pedro, no capítulo 2, no versículo de número 22, está escrito assim: com eles aconteceu o que diz certo adágio, ou ditado verdadeiro. O cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a volver-se no lamaçal. Que Deus tenha misericórdia dessas pessoas e que elas possam cair em si, reconhecer o seu pecado, reconhecer que pecou contra Deus ou contra alguém, contra alguma coisa, se arrepender e voltar humildemente para pedir perdão, para poder receber o perdão de Deus. Deus não quer que nenhum se perca, que ninguém se perca. Ele quer que todos sejam salvos, mas basta saber quem realmente quer se arrepender e ser salvo.
no Evangelho de João, capítulo 1, versículos 10 e 11, não é? Fala assim, que ele estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não conheceu. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. O Senhor tem vindo e tem falado com tantas pessoas e as pessoas não querem recebê-lo. E no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 19, fala: ora, o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram e amaram e decidiram mais pelas trevas, porque as suas obras são más. Eles decidiram, as pessoas decidem se querem a vida ou a morte. 3 parábolas, 3 realidades, 3 tipos de pessoas, 3 tipos de comportamentos. Quando lemos ou ouvimos o Evangelho de Jesus, conseguimos ver e entender o que acontece ou tem acontecido com todas as pessoas no mundo. Com cada um de nós, com todos. Que Deus nos ajude a entender os processos da vida e na vida e possamos trilhar em Jesus, através de Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Que Deus abençoe a todos nós. Amém.